até hoje não me esqueci do Anjo da Anunciação no quadro de Botticelli. Como pode alguém apresentar-se ao mesmo tempo tão humilde e cheio de tamanha dignidade? Oh, tão soberanamente inclinado, se pudéssemos ser como ele. Os anjos dão tudo de si, sem jamais se despirem de nada. Bueno, gente, vamos anunciar quem vai estar conosco no programa de hoje. Eu, como artista e como cidadã, eu tenho obrigação de dar voz a quem não tem, e a minha voz, assim, gritando freneticamente para as coisas erradas, para quem, por comodismo ou cegueira, resolveu não ver, para despertar, não é? Para se envolver mais com esse nosso país. No grande oceano que é o viver, que tudo evolui apesar dos enganos, a vida, os costumes, eu e você. Quem plantou, quem regou, quem cuidou, quem curtiu e sorriu quando aconteceu, fez valer o botão que se abriu. Não importa se um dia doer. Tá aí o músico e compositor Antônio Villeroy e a artista plástica e educadora Zorávia Bettiol. E eu comecei com esse cara que vamos dizer que ele não deixa de se admirar com aquele Anjo da Anunciação de Botticelli, não deixa nesses últimos 117 anos que se comemoram desde o seu nascimento, é claro, é Mário Quintana. É Mário Quintana falando dessa atitude humana, dessa atitude de artista, falando de muitas coisas juntas, muitas coisas simultâneas, quando ele propõe que nós deveríamos ser como aquele anjo e quando ele louva desta maneira um trabalho de pintura, um trabalho de plasmar uma imagem como aquela. Enfim, quando ele se refere a esse quadro de Botticelli, em outro momento ele diz: um pintor, por exemplo, não pinta uma árvore, ele pinta-se uma árvore. Pois é, para que um pintor, para que um artista plástico seja alguém que pinta a si próprio, que está presente em todo o seu trabalho de uma maneira muito intensa, que ao mesmo tempo realize aquela demanda de cada artista de botar para fora o que precisa botar para fora e ao mesmo tempo ser admirado, ser querido ao longo de um tempo enorme e ser extremamente útil, ser extremamente ativo e corajoso nas lutas que a gente tem que enfrentar a cada dia ao longo da história. Juntar tudo isso não é muito comum. Por isso que a gente está com a alegria e a emoção de receber aqui a Zorávia Bettiol. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nessa emissora que eu adoro e que acompanhei as lutas sérias que houveram, né? E a estar aqui participando do teu programa, que é muito apreciado e muito difundido e muito amado também. É um prazer. Prazer nosso, prazer enorme. Até que ponto tu te identificas com essas coisas que o teu amigo e teu admirado Quintana, porque às vezes a gente é amigo e admira também como público, né? E tu tens essa oportunidade, muita gente tem essa oportunidade contigo. No que tu te identificas nessa ideia desse pintor que a cada trabalho pinta a si mesmo? É assim? Não é só o pintor. O escritor, a cada trabalho também se identifica com a linguagem, né? Isso, né, não é só o pintor. Com o músico também, ele canta coisas a si mesmo, que tem, né? E será que é uma possível? Possibilidade, né, que se tem. E será que é possível fazer uma música, um trabalho de artes plásticas que agrade, que permaneça, que seja legal e não estar ali? Aquele artista não está ali nele, naquele trabalho?
sempre está um pouco e sempre também está representando aquele momento histórico, aquele tempo, sabe? Então, tem muitas facetas nesse estar representado, né? E também uma margem muito grande para o espectador, ou o leitor, ou o ouvinte, depende da forma de arte, se identificar e descobrir coisas que, às vezes, o próprio autor não se deu conta. Isso é riquíssimo, não é? A arte é uma coisa deslumbrante, né? E necessária. Eu não preciso dizer isso, porque todo mundo conhece a Zoraida Bettiol, mas pensem, é importante a gente pensar, sobretudo quem está lidando com linguagens como as linguagens artísticas, que quem está falando aqui está há tantas décadas num trabalho permanente, num trabalho extremamente produtivo, extremamente prolífico. Enfim, são algumas lições de postura, de vida e de função de artista. E isso começa, será que é lá que começa? Tu que vai me dizer, começa na formação no Belas Artes, começa antes, né? A formação no Belas Artes, eu acredito que seja a tua primeira formação, que depois se complementa com o ateliê do Vasco Prado, que se complementa com a formação na Polônia. Isso. Como é que começa a Zoraida Bettiol a descobrir esses caminhos de que tu estava nos falando da expressão artística? Bom, eu venho de uma família muito envolvida com arte e com cultura. O meu pai era professor de português, de latim, de geografia e de história, era advogado também, e com uma formação humanística muito sólida. Então, esse ambiente propiciou hábitos culturais para mim e para os meus irmãos. E então, bem cedo, quer dizer, eu não me dei conta que artes visuais era uma coisa muito importante. Eu cantava também, gostava de representar. Quando eu era pequena, eu tive um circo no porão da nossa casa. Olha que barato. Porto Alegre, né? Não, nós moramos em Porto Alegre, em Bento Gonçalves, Erechim, São Paulo e voltamos. Isso foi em Erechim, o circo. Então, tinha eu não representava, mas tinha coisas de malabarismo, tinha coisas de mágica, de damas antigas. Com esse ambiente propício, aí eu desenhava sempre a minha casa com muita criança, e depois adolescentes, depois adultos, né? Então, eu desenhava e pintava de dia, e depois, quando era adolescente, nas férias, era uma grande diversão para mim pintar e desenhar. E aí eu fui para o Belas Artes, né? E aí eu fiz pintura, né? Depois com o Vasco desenho, e já comecei a fazer a arte têxtil, bordado com talagarça, mas eu não me satisfazia isso, e depois nós conseguimos, o Vasco e eu, um convite para a Polônia, aí eu pude estudar arte têxtil, que era a mais evoluída naquela época do que os ateliês de Aubusson ou em Paris. Eu sempre gosto de estudar, posso subverter depois, mas eu sempre gosto de saber as coisas certinhas, senão tu não consegue subverter nada, né? Também. Sem dúvida. Então, aí eu estudei joalheria básica e design de joias em São Paulo, com a Miriam Korolkova. Depois eu estudei design de superfície em São Francisco, na Califórnia, com a Thalia Derheim. Sempre eu gosto de estudar muita coisa, e nesses mais recentes anos, eu misturo, às vezes, diversas linguagens ou técnicas para conseguir um objetivo artístico, né? Tu sabes que a gente fica com a tentação de fazer aquela pergunta quase chavão, quase padrão, de dizer,
Puxa, e nessa multiplicidade de linguagens, de técnicas, onde é que tu te encontras mais? Eu não sei se tu és assim, eu acho que eu te vejo te encontrando em todas essas coisas que tu fazes. O que me ocorre te perguntar, por conhecer a tua casa, conhecer teu trabalho, conhecer teu ateliê, é quando tu fala, eu comecei pequenininha lá fazendo um circo em casa, mas eu não atuava, né? A questão da tua imagem no teu trabalho. Eu vi uma série recente tua, de gravuras, se eu não estou equivocado com relação à técnica, um leigo falando, em que tu estás presente numa colagem com a tua imagem pessoal como personagem em toda a série. Sim. Como é que é isso? Ah, sim. Então, essa série, eu fiz primeiro a série de cadeiras, né? E depois eu pensei, sempre séries meio grandes, né? E depois eu pensei, puxa, que ações o ser humano faz no ato de sentar? Muitíssimas. E eu ilustrei 37, né? Então, sempre eu sou a personagem, né? E essa de magicar é uma mistura de palhaço e mágico. Aí eu estou atuando. E aí voltou o circo. É claro. E é engraçado, é engraçado, não, é bonito, sim, tremendamente bonito, que tu está em cada uma daquelas etapas. Sim, e justamente nessa série tem diversas coisas, tem fotografia, tem pintura, não é? Então tem uma série de elementos, sabe? E também eu tinha que fazer não só a expressão nessa série corporal, mas também facial. Então, ligado com interpretação, né? Lógico, com teatro, circo. Bonito, muito interessante. Eu estava pensando aqui, eu falando sobre a Zorávia. As pessoas podem encontrar o Érico Veríssimo falando sobre a Zorávia, o Jorge Amado falando sobre a Zorávia. Talvez não seja o depoimento mais importante sobre a Zorávia, aquele que eu posso dar. Mas eu fiquei encantado com aquelas cadeiras, com aquela série das cadeiras, cada uma com um discurso. Sim, essa série das cadeiras são objetos, sim, e ela também é uma série grande, eu acho que é 39 cadeiras. Então, cadeiras para animais, para personagens históricos, para personagens míticos e estereótipos do cotidiano. Então, na cadeira sempre tem alguns traços físicos ou profissionais que tu identifica o homenageado, né? Por exemplo, na cadeira do Kafka, é tão complicada que nem ele poderia sentar, vamos ver. Tá? Eu também não poderia sentar na do Marquês de Sade, que é terrível. Ah, sim, essa é do masoquista. Então, se fosse do Fakir, teria só pregos. Mas tem arame farpado, então é do masoquista, é gravíssimo. E as crianças adoram essa. É pior a coisa. Eu não sei se eu acertaria tem uma intuição antiga, enfim, com relação a ti e ao teu trabalho, que tem uma cruza meio permanente com alguma coisa da psicanálise, né? Agora, mais recentemente, tu fizeste um trabalho em cima da Divina Comédia, a ilustração da Divina Comédia, que também se cruza. A gente teve um papo muito legal aqui com um psicanalista a respeito da Divina Comédia, mas várias coisas. Agora, quando tu falaste nesses estereótipos, aí tem antropologia, tem psicanálise, tem um montão de coisa que são teu material junto com aquele material das tuas técnicas, por exemplo, tintas ou enfim, pincéis. É assim? Como é que é a pergunta? Está presente nesse teu fazer, essa coisa da antropologia, da psicologia. A gente sente o cheiro por ali, né? Sim, eu acho assim, tem diversos vieses que se entrelaçam para mim expressar o que eu quero e para que também eu acho assim que tem que ter algumas dicas para o espectador também. Tu não tem que entregar tudo porque fica com muita obviedade, mas tu não tem que fazer outro extremo, uma coisa absolutamente hermética. Algumas pistas e aí as pessoas vão navegar nesse mar, né? Eu te pergunto por duas coisas que são evidentes
na tua atuação em sociedade, não é nem no principal que é a tua arte, na tua atuação, na tua convivência, na tua vida, que são a questão feminina, a questão de gênero, a forma como tu lida com a mulher na história, na literatura, enfim, e também o teu compromisso social, que é claríssimo, né, para todo mundo que sabe o que tu fazes. Bom, na minha família, né, os meus bisavós, avós, as mulheres são fortíssimas, sabe? Então, o feminismo já existia dos dois lados da minha família por meio... A amostra não desmente. É isso, sabe? Então, eu já herdei essa direção, não é? E depois, a parte social, né, vem muito do meu pai, não é? Um país com muita desigualdade, injustiça social, não é? Depois também ecologia, também, que vem do meu pai. Vejo que eu, como artista e como cidadã, eu tenho obrigação de dar voz a quem não tem, e a minha voz, assim, gritando freneticamente para as coisas erradas, para quem, por comodismo ou cegueira, resolveu não ver, para despertar, não é? Para se envolver mais com esse nosso país. E eu acho assim que a gente tem obrigação prazerosa de dar a sua obrigação prazerosa de dar a sua contribuição. Tem que ser prazerosa isso também, aí, né? Isso aí. Sem dúvida, senão essa contribuição não tem o alcance e a qualidade que tem. Pois é, essa questão da mulher, essa questão das camadas das populações que são oprimidas nas nossas sociedades aqui no continente, mundo afora, em função também de outro aspecto, que é a juventude colocada nessa situação, e também da questão indígena, que também aqui está, eu separei uma canção para cantar para ti. Como eu sempre digo, claro, vou cantar para ti, mas para todo mundo, vamos cantar juntos, um tema muito bonito do repertório de Mercedes Sosa, que eu sei que tu gosta, que se chama Maria Vá. Adoro a Mercedes Sosa, aquela voz potente, libertária, guerreira, e também toda a atitude dela como cidadã, que ela correu grandes riscos na sua vida e do seu filho também, numa Argentina com sérios problemas, mas ela nunca abandonou a posição porque acreditava nela. A gente tem que acreditar no que faz. Fundamental. Um lindo paralelismo, um lindo correlato dessas duas mulheres nascidas no mesmo ano, Zoravia Bettiol e Mercedes Sosa. Vamos lá, Maria Vá. Mira rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va, calcina el monte un sol de fuego, María va, temor bombero, palmar y estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su paso María va. Por el Tabacal tu paso María va. Se bebe el sol que huele a duende, María va. Andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte María, olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada, a pura inocencia de niño pueblero, María. María, olía tu pueblo.
el tabacal. Tu paso, María, va y se bebe el sol que huele a duende. María va, María va, María va. Eu posso lembrar de muitas coisas do teu trabalho ao ouvir, ao ler a letra, ao ouvir a música de Tarragorros sobre essa Maria, mas tem uma associação que eu fiz de imediato com aquela tua mendiga estranha, lá daquilo que eu acho que foi a tua primeira série. Lá ainda vivendo em São Paulo, tu me contaste isso, tu tivesse a inspiração vendo aqueles personagens, e ali também se inicia um pouco dessa tomada de consciência social, né? Sim, justamente eu tinha já terminado Belas Artes e tinha feito uma série de aquarelas sobre a face linda, amável de São Paulo, os monumentos e os casarões antigos. E a parte sombria eu descobri logo quando eu terminava, estava no segundo ano de científico, a 12:30, passava por uma feira. Então, tu via os feirantes com dificuldades e pessoas que pegavam coisas que os outros estavam pondo fora. Então, isso aí é absolutamente chocante. Menina, né? Sim. E aí eu fiz uma série enorme de desenhos, né? E que depois eu transformei muitos em linóleo gravura. A Zoravia é todo esse discurso artístico e não só artístico, de outras formas de militância, de vida em sociedade, e tudo isso está de alguma maneira plasmado, ou conduzido ou associado a um instituto, a uma instituição, né? Fala um pouco dela, como ela é, como ela está, o que tu quiseres dizer. Bom, então, o Instituto Zoravia Bettiol foi criado em 2016 e agora nós temos foi doado uma ruína para casa, para o instituto, que fica na Andradas, perto da Igreja das Dores local. É maravilhoso, né? É a Casa dos Leões, não é? E é número 507, tem um tapume, porque precisa ela ser restaurada. E os arquitetos terminaram já o projeto do restauro, podem começar a construir a qualquer momento, mas falta a verba. Então, tem uma promessa de nós conseguirmos uma verba, precisa 3,5 milhões, que não é muito, para a reforma toda do prédio arquitetônico, a parte elétrica e a parte hidráulica, né? Agora, a coisa mais urgente é fazer o telhado, definitivo, porque senão prejudica todo o resto, né? Imaginem o que isso representa e a necessidade de que haja mobilização de todas as forças possíveis, aí, públicas e privadas, para que algo assim não se perca ou não se comprometa, né? Zoravia Bettiol nos dá a alegria de estar aqui conosco nesse dia de recordar o seu amigo, posso dizer assim? Teu amigo Quintana, tu fizeste algumas coisas associadas ao Quintana ao longo da vida, né? Sim. Não, e eu fiquei amiga do Quintana, mesmo daquela maneira mais recolhida, e sempre a nossa relação tem muitas... As pessoas escrevem, cada um seu tipo de contato do Quintana de uma maneira. E a minha com ele era muito divertida cada vez que nós nos encontramos. Sempre tinha muita coisa de humor presente, né? E eu fiz na série homenagem a poetas em tapeçaria
eu fiz uma homenagem ao Mário Quintana. Quando o Mário fez 80 anos, eu fiz uma instalação grande com as obras dele representadas, né? E também fiz muitas ilustrações e fiz também outra instalação. E quando eu morava em Teresópolis, eu fiz uma exposição, O Mundo Transfigurado de Quintana, e também com monotipias, sabe, sobre ele. Então, eu adoro o Mário Quintana. Tá aí. Espetacular mais esse encontro. Se a gente for fazer uma lista dos encontros ao longo da vida e da carreira, os encontros da Zorávia Bettiol, mas hoje também é dia da gente falar de Quintana e por isso foi legal a gente trazer essa lembrança. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou muito contente de estar sendo apresentada aqui no teu programa. Um presentão para todos nós. A gente vai para aquele nosso intervalo de sempre, mas antes, é claro, e mais ainda num dia como hoje, nós vamos cevar a palavra. Eu ouço música como quem apanha chuva, resignado e triste de saber que existe um mundo do outro mundo. Eu ouço música como quem está morto e sente já um profundo desconforto de me verem ainda neste mundo de cá. Perdoai, maestros, meu estranho ar. Eu ouço música como um anjo doente que não pode voar. Bueno, gente, a gente está de volta e agora, olha só que ambiente, que proposta. Estamos no Jardim José Lutzenberger, na Casa de Cultura Mário Quintana, para ter esse segundo eito do nosso programa, inclusive porque estamos em dia de recordar, alegres e comovidos, o Mário Quintana, o grande poeta, o poeta tão porto-alegrense por opção e caminhos, apesar de nascido no Alegrete, o poeta que representa de uma maneira tão forte Porto Alegre, que tem a sua casa aqui, neste lugar, Casa de Cultura Mário Quintana. Escolhemos esse lugar por causa do Quintana, sim, mas também para receber esse cara que anda correndo caminhos aí. O cara já não anda tão encontradiço, não tá tão fácil encontrar ele ali na esquina. E a gente vai ter o prazer enorme, como sempre, de conversar com meu querido amigo Antônio Villeroy. Obrigado, cara. Obrigado. Eu que te agradeço o convite, né? E ainda mais com essa dupla homenagem aqui ao Quintana, de quem eu vou contar duas histórias, né? Uma relacionada ao meu pai e outra relacionada a um centenário de uma prima da minha avó aqui na casa quando era o Hotel Majestic. E em segundo também esse lindo jardim com essas bromélias, com essa buganvília ali atrás, tantas coisas bonitas aqui do José Lutzenberger, que foi um inspirador para mim também, principalmente na época que eu estudei agronomia na URGS, e tudo que era a palestra dele, estava sempre ligado, né? E por influência do Lutzenberger, toda uma geração foi devota da agricultura orgânica, e anos depois eu comecei a praticar, pratiquei na época da faculdade, mas depois comecei a eu mesmo plantar na minha casa, seguindo as orientações, né? Pois é, eu não sei se as pessoas sabem disso, a gente nunca sabe até que ponto se conhece a vida de alguém público como o Totonho, eu gosto de chamar de Totonho. Mas o Totonho é um cara da planta, é um cara da mão para plantar, do jardim cuidado. Quem já teve o prazer de ir na casa dele, a gente fez gravações de lá mais de uma vez, e tu sempre teve as voltas com isso. Alguém vai dizer, tá, mas ele estudou agronomia. Não necessariamente tem relação uma coisa com a outra. Muita gente da agronomia, principalmente do interior, da tua metade sul lá, parte para uma outra história, para um outro conceito de agro, né? E tu é um cara da plantinha, do cuidado.
Sempre foi assim? Como é que é essa história? É, porque assim, isso começou, né, em São Gabriel, né? Na verdade, a primeira planta que eu cultivei, a primeira vez que eu plantei uma semente, foi ouvindo, tinha um disco da Elza Soares, que tocava muito na minha casa, e que era falava da marambaia, né? Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. E aquilo me chamou a atenção, eu disse, vou ver como é que é esse brinco de princesa. Aí fui numa daquelas lojas agropecuárias lá e pedir para mostrar assim, né? Se tinha semente, tinha uma semente, e aí tinha a planta, a fotografia da planta ali. Aí eu fui, eu não tinha dinheiro assim, meus pais não ficavam me dando dinheiro nessa época, eu tinha 7 anos, né? Aí eu fui no quintal da vizinha e passei um ancinho lá. Aí ganhei uma nota de 5, que era um Tiradentes. Foi pro serviço primeiro para conhecer o brinco de princesa. Peguei os 5 lá e fui lá comprar. E ainda sobrou dinheiro. O cara, o que eu levo? Não, então leva um Amor Perfeito, que está na época agora. Aí foi a primeira coisa que eu fiz, eu plantei Amor Perfeito na semente e brinco de princesa, e deu. E funcionou, e eu fiquei apaixonado principalmente pelo brinco de princesa, porque o Amor Perfeito durou um pouco assim, mas depois foi, e o brinco de princesa durou até a gente ir embora daquela casa. Então imagina, piazão começando a lidar com isso, já tem um retorno florido, bonito. Não é só... Hoje, por exemplo, eu sou muito fã do teu plantio das aromáticas, dos temperos, das coisas. Mas para uma criança ver a flor aparecer ali deve ser espetacular. Não, e lá em casa agora, né, um pouco antes de eu mudar para Portugal, não sei como é que está o meu jardim agora, porque eu aluguei o apartamento, espero que estejam cuidando. Mas eu tinha uma brinco de princesa sensacional quando aí eu comprei uma muda e a moça da loja falou assim, não dura muito, vai durar uma estação, 1 ano e tal, quando chegar. Cara, ela sobreviveu todos os anos, cara. Ela ficou lá, aguentou calor, aguentou frio, aguentou chuva, aguentou geada, tudo. Ela segurou até eu ir embora, cara. Tava linda. Contra os prognósticos. Outra coisa, mini rosa, eu gosto também de plantar. Buganvília eu também tinha, e tinha as plantas aromáticas, os temperos todos, né? Que eu fazia, pegar tudo da horta para temperar comida lá em casa, para fazer um ossobuco, ou fazer... Fazer um contrabalançado com... mas eu também, quando veio a pandemia, a gente expandiu isso, eu comecei a plantar tudo, plantar tomate, abóbora, berinjela, beterraba, pepino, alface, rúcula, radite, tinha tudo lá em casa, espinafre. A gente comia quase tudo lá de casa. Tu acabaste de mencionar aí, o pessoal sabe disso, tu estás em outra fitogeografia. Isso. Né? Tu tá vivendo em Portugal. Como é que foi isso e por que isso? Enfim, o que tu queres me contar sobre estar em Portugal, produzindo em Portugal? A primeira vez que eu fui para a Europa, fomos eu e o Gelson Oliveira, saímos com um show pronto daqui, estreamos o show na reitoria da URGS, depois passamos por Florianópolis e São Paulo para chegar bem quente lá, chegamos e era para ficarmos 3 meses, ficamos 6, rodando assim. Era 3 meses ao total, ficamos 3 meses só na França. Depois fomos para a Suíça, para a Áustria, para a Alemanha. Porque foram pintando convites para a Itália e para a Alemanha. Aí ia surgindo, a gente ia. Algumas coisas já estão meio delineadas, assim, que aconteceriam, mas acabou sendo bem maior do que a gente esperava. E a partir dali eu comecei com uma certa frequência, né? De 96 a 2006 eu produzi um festival de música brasileira no sul da França. Na cidade de Sanary-sur-Mer, que de 98 a 2006 era o maior festival de música brasileira da Europa. Maior em termos de dias, porque eram 7 dias, às vezes 8, começava num domingo e terminava num domingo. Às vezes era só de segunda a domingo. E era assim, em termos de público, era ao ar livre, gratuito, e tinha uma média de 10 mil pessoas lá para assistir. E aí foi Gilberto Gil 2 vezes, Jorge Benjor, Milton Nascimento, Lenine, e bandas pop, assim como Skank, Fernando Abreu, o Tribo de Já, o Rapa, mas também foi o Luiz Carlos Borges, foi Bebeto Alves, Gelson Oliveira, Papas da Língua foi acho que 3 vezes também, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Elba Ramalho, enfim. Aí tu não subia no palco?
Só na... Eu não, nos primeiros anos eu acabava tocando também, mas a partir de um determinado ano, a partir do ano 2000 eu não subia mais, eu ficava mais no backstage mesmo, na produção. E te digo assim, foi uma das melhores épocas da minha vida. Que coisa bem boa aquilo, sabe? Chegar um mês antes para fazer toda a preparação, ver a montagem das coisas, do palco. Aí pegar aqueles riders e ficar assim, morrendo de medo de faltar alguma coisa. Eu lembro que teve um ano que teve assim, foi no ano 2000, que tinha o show do Benjor. E aí me veio no rider técnico dele. O rider é assim, as necessidades técnicas, né? Do show, assim, de equipamento. Aí tinha lá um negócio que era um pré-amplificador Summit, assim, indispensável, não sei o que lá, vai acentuado e com exclamações, assim. Cara, eu não conseguia achar aquilo porque não era um equipamento muito comum de se encontrar, e os poucos que havia, eu tentei assim, na França estavam todos alugados, tentei na Bélgica, estavam alugados, tentei na Alemanha, estavam alugados, não tinha como, porque às vezes a gente pegava e mandava vídeo em um outro lugar, entendeu? Sim, um troço com esse nível de exigência. Tinha um preço. Aí eu fiquei assim, até o dia do Benjor, que era o último dia, que era o último domingo daquele ano. E eu passei a semana assim, tinha uns momentos de relaxamento e me lembrava daquilo e me dava um frio na barriga, né? Aí eu chego assim, eles chegaram no aeroporto de Toulon, que era o mais próximo, 12 quilômetros do local do festival. E aí eu chego lá, vou direto no quem é um engenheiro de som, preciso falar com ele e tal, não sei o que, não, aquele cara ali. Eu chego, pô, cara, isso aqui, ó, não esquenta. Não tinha nada disso. Não esquenta. Eu não sei quem que botou aqui. O engenheiro disse, não esquenta. É uma pegadinha, que pegadinha danada. Né? No fim das contas, tu tem uma experiência de passar pro outro lado do balcão. Então, como músico em turnê, né, produzindo o disco agora, com um monte de agenda lá, tu deve pensar duas vezes. Pô, não vou pedir nada muito escabroso, porque o coitado do produtor, a produtora, enfim, né? Não, eu sempre coloco, assim, eu coloco o rider, né, eu digo assim, eu coloco o rider de acordo com como eu gostaria, né, mas eu sempre falo assim, ou similar, ou se tiver algum problema e tal, a gente conversa, a gente pode adaptar esse rider. Então teve toda essa fase, aí depois o festival acabou, né, em 2006, eu continuei indo para a Europa até 2011, aí em 2012 eu casei, aí veio a minha filha, eu fiquei um tempo sem ir para a Europa, né, aí fui retornar em 2019, uma turnê que durou 2 meses e meio, aí depois eu ia para uma enorme, na época da pandemia, em 2020, assim, estava muito bem estruturada, que era a turnê do Show Luz Acesa, que eu faço de voz e violão, mas que tinha esse cenário, projeções, cara, só teatro bacana, assim, sabe? Ia estrear na cidade do Porto, depois ia para Lisboa, e depois Amsterdã e seguia. E aí chegou 15 dias antes, começou a cair tudo, né? O negócio o anúncio da pandemia. O anúncio da pandemia, aí tudo ficou suspenso. E retomei a mesma turnê, mais ou menos, assim. E aí começou... retomou em 2022. 22, em 2022. Fiz, acho que 8 apresentações em Portugal. E aí as pessoas começaram a me intimar, assim, artistas portugueses, até taxista, me dizendo, você tem que vir morar aqui e tal, não sei o quê. Porque o teu nexo com a França, tu tem o idioma genético, né? O Villeroy, tu tem como segundo idioma francês, tu já estava, né, numa conexão antiga, tu está contando aí, né, nos anos 90, mas agora converteu essa história para assim, o meu Villeroy, ele é mais distante do que o meu lado português, porque esse Villeroy, ele veio junto com a primeira leva de italianos para a colônia, quando os italianos ganharam terras aqui, esse Villeroy foi morar lá em Guaporé. Mas tu tem o lance do francês fluente, sempre teve. Mas eu talvez vinha de uma coisa atávica, genética mesmo, mas assim, eu aprendi foi indo. Todas as línguas que eu falo francês, italiano, espanhol e inglês, além do português, além de arranhar um português básico, essas línguas todas eu aprendi viajando.
Quer dizer, com exceção do espanhol que eu já aprendi aqui em São Gabriel, principalmente. E o gabrielense foi o primeiro idioma. O gabrielense é o primeiro. O gabrielense é o primeiro. Tem coisa que só se diz lá. Por exemplo, tinha um cara assim na fazenda do meu tio que era assim: Vando, toca aquela inglesa, canta aquela inglesa. Ele, aborreguido como tu, chorou. Que beleza. Aquela inglesa. Aí toca tá. uma igreja pra nós aí, então. Aproveita, já vamos entrar numa igreja de São Gabriel aqui. Sei lá, o que tu quiseres, vai lá. Vou tocar uma parceria com Pedro Guerra, que é um cantautor da Ilha das Canárias, compusendo essa música em 2019 em Madrid. Assim. Como febre la marea, ahora sube, ahora baja, las raíces son más firmes que las hojas de las ramas. En la luna las pasiones hacen nudos, se desatan. Y hay luces que no alumbran si es de día y es mañana del amor, del amor, del amor. Sé que un metro mire 100, una vida, una migaja del amor. No sé nada. Há um verso em cada lábio, una herida en cada espada. Es el bosque para el árbol, es el mar para las algas. En los charcos no hay misterios, una línea es una marca. En la noche que se cierra hay un corte de navaja. Del amor, del amor, del amor. Sé que un metro mide 100, una vida, una migaja del amor. No sé nada. Há um incêndio em tu cuerpo, en mis labios hay palabra, esas alas para el vuelo y el dolor para la rabia, pero no hay rabia ni guerra, no hay dolor ni desconsuelo, ni hay techo ni barrera, nada puede contra el vuelo del amor, del amor, del amor. Sé que un metro mide 100, una vida, una migaja del amor, del amor. No sé nada. Que beleza, que bela letra, né? E esse arremate aí, sensacional. E eu tava pensando na coisa da melodia sobre a letra, não sei como foi essa parceria aí, que a repetição do Del Amor, do El Amor, é que dá sentido. Se fosse só a estrofe terminando com El Amor e nada mais, ou Del Amor uma só vez, não teria a mesma... Está explicado por essa repetição, né? E a melodia faz isso. Era uma letra do... Eu cheguei no estúdio do Pedro Guerra e aí de cara assim a gente já compôs uma do zero, né? Compusemos uma do zero e fomos fazendo junto, assim, ao mesmo tempo melodia e letra e tal. E aí depois, não, eu tenho uma outra letra aqui já pronta. Aí eu digo, tá, deixa eu olhar. E pim, também saiu na hora, assim, foi muito instantâneo. Eu não me lembro quantas repetições, mas eu acho que tinha já as repetições do Del Amor, ou então eu talvez tenha feito para provocar isso que tu está falando. A melodia vai sublinhando, né? Não é só a repetição na letra. A gente ouvindo, já tinha me chamado a atenção isso. Eu estou pensando, quando tu falas em compor desta maneira, e quando tu fala do que tu fizeste nesse festival, e a gente pensa que o Banquete, se eu não estou enganado, é o teu 14º disco. Tu é um cara que não para quieto. É um cara de uma produtividade, de uma trabalheira, de uma correria meio constante, assim, né? Muito regular.
Como é que é a história do banquete? O banquete se relaciona como com esse estar em Portugal? Como é que se arma o show em que tu tá com uma baita banda, com convidado, com não sei o que? Fala um pouquinho disso aí. O banquete, na verdade, ele começou antes da minha ideia de ir, né, antes de eu concretizar a ida para Portugal. Eu já tinha uma certa ideia, assim, já tinha pensado talvez em morar em Viena, onde eu tenho muitos amigos, tem uma cena musical muito boa também, que o nível musical é muito alto, que também me forçaria a melhorar a minha maneira de ser músico, que seria muito bom. Pensado em Paris, uma cidade muito cara e com um mercado um pouco mais difuso musicalmente, né? Tinha pensado em Madrid, onde eu fui trabalhar e que encontrei uma cena também sensacional. Assim, eu lembro que um dia que eu estava num estúdio trabalhando com Juan de Dios Martin, que é um produtor que mora em Los Angeles, e na outra sala estava o Alejandro Sanz mixando um disco. Então eu vi assim, era um estúdio com 3 salas grandes. Eu digo, cara, isso aqui eu falo com todo mundo da língua espanhola, né? E eu gosto de compor espanhol, então, esse é um caminho. Quando eu comecei a fazer o banquete, comecei a fazer em 2021, e eu não tinha ainda claro que eu ia ir morar na Europa, embora já tivesse um pouco esse desejo, mas não tinha mirado ainda, vou para Lisboa, enfim. Em 2021 eu estava comemorando 60 anos de vida e 40 de carreira, e com a pandemia eu comecei a tirar um monte de coisa do baú e comecei a fazer um lançamento por mês. Um disco, outro disco, um videoclipe, um show inteiro gravado na França, tudo coisas que estavam paradas. E eu achava que eu ia conseguir fazer um disco e lançar em novembro daquele mesmo ano, e que seria o banquete. Mas uma coisa é tu pegar e mixar coisas que estão prontas, ou editar um vídeo que já foi gravado, outra coisa é tu compor, entrar no estúdio, chamar os músicos, gravar, mixar e lançar. Então não deu. Quando eu vi que eu não ia cumprir o prazo, eu deixei. Eu deixei, e aí nesse decorrer foram aparecendo muitas outras músicas, né, que foram alimentando o repertório do disco. E o título Banquete é uma alusão a um livro do Platão, que é sobre discurso sobre amor, de onde vem a ideia do amor platônico, que são idealizações do amor. E eu resolvi então fazer um disco não com idealizações do amor, mas assim com visões do amor diferentes de pessoas de diversos países. Então tem 2 italianas, tem uma francesa, uma portuguesa, 3 brasileiros, tem um espanhol, uma venezuelana. Então tudo isso está no banquete. Quem se interessar vai, está no Spotify, está no meu canal de YouTube, está em tudo que é lugar para conhecer todo esse disco. Está em forma de show por aí. Em forma de show por aí também. Show que tu também cantas coisas de outros discos, de outros momentos. Sim. Como a estreia foi em Portugal, do show, e os primeiros shows foram todos lá, e lá, certamente as pessoas conhecem muito alguns sucessos, né? Que foram temas de novela e tal, comigo, ou então com a Ana Carolina, com o Gal Costa, outros artistas. Então eu deixei, assim, coloquei 4, 5 desses petardos aí, e o restante é tudo do disco novo. E aí, que vamos banquetear aí o pessoal então um pouquinho mais? Vou fazer uma que é As Coisas do Mundo, que eu chamei a Joana Amendoeira, que é uma grande cantora portuguesa, que canta comigo no banquete. As coisas do mundo se abrem num leque, igual para todos e sem exceção, do fruto in natura ao modelo high-tech. Você pode ter, porque o outro não. O olhar que se estende para além do horizonte. Procura enxergar, aceitar, entender que mesmo distantes existe uma ponte que nos une a todos no mesmo querer. A gente aprende ao longo dos anos no grande oceano que é o viver, que tudo evolui apesar dos enganos, a vida, os costumes, eu e você. Quem plantou, quem regou, quem cuidou, quem curtiu e sorriu quando aconteceu, fez valer o botão que se abriu. Não importa se um dia doeu. Quem diz que ama e não sente ciúme, de fato não sabe o que é o amor. No nome da rosa procura o perfume, mas nunca viu de perto uma flor.
Quem quer a beleza encara o espinho e vê com carinho o que desabrochou. Quem não compartilha se perde sozinho em busca da brisa que um vento levou. Ninguém é só mal, ninguém é tão santo. O amor é o manto que dá proteção. E quem quer da vida provar seu encanto, que deixe aberto seu coração. Quem plantou, quem regou, quem cuidou, quem curtiu e sorriu quando aconteceu, fez valer o botão que se abriu. Não importa se um dia doeu. Que beleza, tá aí música de Marechal Jardineiro, né? Eu chamo ele de Marechal por causa daquele negócio de São Gabriel ser a terra dos marechais. Eu não gosto muito de Marechal, acho que ele também não gosta, mas virou uma brincadeira. Mas esse lance do jardineiro, como tá com tudo... No... É verdade. Aliás, a capa do disco é isso, né? Eu tô assim num lugar que, na verdade, a foto foi feita em Portugal, na Praia do Guincho, em cima de um platô, assim, e tinha chovido, então tem uns reflexos de água, e aí tem uma plantinha desse tamanho, e eu com um regador ali. Olha aí, a gente está sob as bênçãos do Lutz aqui, na casa do Quintana, mas sob as bênçãos do Lutz. Mas assim, lembrando aqui da casa Mário Quintana, eu tenho eu conheci o Mário Quintana aqui no centenário da avó Miroca, que era uma prima da minha avó. Ela morava aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, e o seu Mário, como eu chamava ele, também morava aqui, né? Então, quando teve o centenário, o centenário já é uma festa. O centenário é uma festa e tanto. E o marido, ela teve um filho quando tinha 16 anos. O marido foi para a Guerra de Canudos e morreu na Guerra de Canudos. Então, ela só teve esse filho. E aí, o neto só teve esse filho. O filho dela já tinha morrido com 80 e poucos anos, né, morreu. Não muito precocemente. Não muito precocemente, é que ela que tinha essa vitalidade. E assim, aí tinha assim todo o F3 ali, que era os netos, assim, já tinha uns 15 netos, né? Dos 15 netos aí se transformava em 40 bisnetos, de 40 bisnetos não sei quantos trisnetos, uma criançada. E eu fiquei ali, eu e o Mário Quintana falando sobre as crianças e tal. Aí depois fui falar com meu pai, né? Tive com o Mário. Falou com ele sobre o Gil Vicente. Eu digo, não, Mário, como é que tu fala com um poeta e não fala sobre um dos maiores nomes da língua portuguesa? Eu disse, não, mas por que te interessa tanto o Gil Vicente, tem tantos outros? Porque ele me chamava de Gil Vicente, porque o nome do meu pai era Gil, né? E o meu pai trazia o Mário Quintana para cá, às vezes nos porres homéricos, assim, botava ele na cama. Carregava ele e botava ele na cama e aqueles tragos brutais que ele tomava. Exato, aí o Mário dizia assim pra ele, obrigado, Gil Vicente. Que ótimo. Meu pai era só Gil, mas aí quando a minha filha... Gil Vicente não é pouca coisa para botar de apelido em quem quer que seja. Aí a minha mulher, quando estava grávida da Antonella, minha segunda filha, a gente achava inicialmente que seria um menino, né? E aí qual vai ser o nome? Vai ser Gil Vicente. Aí veio a Antonella, né? Desbancou o Gil Vicente. A Antonella desbanca muita coisa. Uma barbaridade. Ela é uma estrelaça em si, né? Desde pequenininha. Pois é, como é que tá essa história de família, de crias se adaptando nessa latitude aí? A minha mais velha, a Luísa, que tem 10 anos, né? Hoje eu vi o boletim dela, assim, tem só 2 bons e 6 muito bom. Começou por aí. Aí ela, na festa de final de ano, a professora dela pediu para ela coordenar toda a festa. Então ela escreveu uma peça, ela e uma colega, e apresentaram assim, um diálogo das duas, falando da experiência de mudar de ano e não sei o quê, a experiência do colégio, dos amigos. Depois ela fez uma versão do Despacito, que é os finalistas, que quando muda de ano é finalista, né? E coreografou isso. Então ela ficava cantando assim, com a base, ela cantando,
e ao mesmo tempo coordenando as meninas assim, nos movimentos que elas tinham que fazer. Tomou conta do colégio. Já a Antonella, que vai fazer 6 agora, que também é uma artista, assim, brilha, que é uma loucura, tá o tempo inteiro cantando e tocando piano. Bem pequenininha. É uma doideira. E ela, no início, ela teve um pouco mais de dificuldade, porque ela estudava num colégio onde ela era o xodó, ela entrou no maternal e tal, e ela chegou lá numa turma que as crianças já eram amigas, que já vinham de anos anteriores, e onde havia uma rigidez que ela não era acostumada aqui. Então, no início, ela estranhou um pouco, mas demorou alguns 3, 4 meses, daqui a pouco ela compreendeu que era outra coisa, e disse, é bom morar em Portugal, né? Que legal, que legal. Bom, e acompanhando também uma agenda meio pirada de correria por aí, para a turnê do Banquete e o teu ritmo habitual, né? Algumas viagens, quando eu fui para o Algarve, elas foram, né? Aí a gente curtiu lá a praia e tal, não sei o quê. Mas a gente fez muitas aventuras também, fomos esquiar, fomos para a Serra da Estrela, aí compramos uma barraca, a gente foi acampar, elas adoram acampar, aí a gente se embrenhou lá numa lagoa, numa beira de lagoa, lá cheia de mosquito, e levamos cachorro, mesinha, fogareiro, churrasqueira. E aí, então, assim, a vida está super colorida, né, nesse aspecto, assim, porque é manter uma coisa de aventuras, uma vida interessante, porque senão não faria sentido, né? E a conexão aqui nunca termina, é evidente, né? Não é uma visita que tu está fazendo, tu está trabalhando permanentemente aqui também. Acho que tem uma coisa no afeto de todo mundo no Rio Grande do Sul, que é o Juntos, né? Que todo o abalo que teve também rola e está de pé, né? Não, com certeza. Pô, o Bebeto é um cara que me faz muita falta, era o meu maior parceiro musical, com quem eu mais fiz músicas. Desde o meu segundo disco tem no mínimo uma música dele nos meus discos, às vezes 2, 3. E era também dos meus melhores amigos, do cara mais próximos, assim, né? Então, em função disso, eu vou fazer aqui uma conhecida já das anteriores, que é uma parceria com o Bebeto em espanhol, já que falamos nisso, né? Maravilha. Nós vamos encerrando por aqui, então, ouvindo um pouco mais do Antônio Totonho Villeroy, o dono dessa casa aqui, que agora é o dono da casa, né? Sai pra lá, não é mais hóspede, coisa nenhuma, é o dono da casa. O dono dessa casa dizia que não gostava de padre nem de canudo de refrigerante, gostava de ir direto. Então a gente teve toda... Eu não falei sobre o Totonho, eu não falei sobre a música do Totonho. Ele mostrou, ele cantou, ele vai cantar um pouco mais, nos deu esse prazer, essa satisfação, direto, sem intermediário. Que alegria. Pô, muito obrigado pelo convite, Demetrio. É sempre muito bom conversar contigo. E se deixasse, se tivesse tempo, a gente ficava umas 12 horas. Algum dia vamos fazer isso. Vamos fazer um banquete de papo com esse marechal jardineiro. A gente fica por aqui e fica ouvindo o Totonho, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Eu quero na luna llena, eu quero sentir a noite, eu quero mirar las luces que tus ojos no me han dejado ver. Mentiras del ayer. Eu quero partir mañana, eu quero seguir la estrella, eu quero sentir el viento por la piel, un pensamento que me hará una louca tempestade. Eu quero ser una tarde gris, quero que la lluvia corra sobre el río. El río que por calles coge en mí, las aguas que me quieren llevar tan lejos que me hagan olvidar.